Donald Trump venceu a atual eleição nos Estados Unidos de uma forma esmagadora contra Kamala Harris, que seria uma sequência da atual gestão do governo Biden. Com a vitória dele, o que a gente pode esperar então para os conflitos que estão acontecendo no mundo no momento? Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Já se inscreva no canal, deixa a tua curtida, isso é muito importante para o nosso trabalho. E assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Obviamente que quando eu me refiro a conflitos pelo mundo, a gente sabe que existem dezenas acontecendo no momento, mas os que mais impactam a economia mundial e norte-americana são os conflitos entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Irã e os grupos apoiados pelo Irã, Hamas, Hezbollah e Houthis. Mas então qual vai ser o futuro desses dois conflitos principais, então, sob a gestão do Trump? A princípio, na questão da Ucrânia, durante a campanha, ele sempre foi enfático, afirmando que ele era contra essa ajuda indiscriminada que o governo norte-americano vinha dando à Ucrânia e chamando Zelensky de um ótimo vendedor, que cada vez que ele queria para os Estados Unidos ele voltava com bilhões de dólares, e o vice dele, J.D. Vance, também já foi bem claro dizendo que essa ajuda tem que acabar. Então, provavelmente, isso é o que vai acontecer com a Ucrânia. Eles vão forçar o Zelensky a negociar de uma forma que ele não vai gostar. Provavelmente ele tenha que abrir mão de território ucraniano para a Rússia, e em troca da Rússia parar a ofensiva, que no último mês foi a maior ofensiva já registrada desde o início do conflito, há 2 anos e meio atrás. Então, provavelmente, em troca dessa parada no avanço russo e dos ataques que a Rússia vem fazendo contra a infraestrutura ucraniana, ainda mais agora que o inverno se aproxima também, que é um grande problema para o país, está com 80% da infraestrutura energética destruída. Então, provavelmente, ele vai obrigar o Zelensky a aceitar alguns termos em troca de continuar recebendo alguma ajuda econômica norte-americana, talvez para reconstruir o país, mas certamente nada do que o Zelensky esperava no plano da vitória dele, que seria se juntar à OTAN, se juntar à União Europeia, ter mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. Isso já se dá praticamente como certo que não vai acontecer. Então a situação da Ucrânia, se o Zelensky não aceitar esses termos, provavelmente vai se agravar ainda mais, porque a Europa sozinha não vai ter como bancar não vai conseguir continuar bancando a guerra ucraniana, nem com munições e nem com dinheiro. E sem o apoio do principal apoiador ucraniano, a Rússia vai se sentir livre para fazer o que quiser no território, porque eles sabem que sem os Estados Unidos também, a OTAN também não iria fazer grandes coisas sem a presença e sem a conivência dos Estados Unidos. Ainda sobre a Ucrânia e a Rússia, tem a questão dos soldados norte-coreanos, que continua sendo especulado que existem soldados norte-coreanos com vários vídeos e tal, mas nada disso ainda foi confirmado. O Zelensky afirmou que já houveram batalhas de norte-coreanos com soldados ucranianos na região de Kursk, mas também sem nenhuma confirmação visual. Por enquanto são só algumas palavras ali, algumas afirmações, sem uma fonte concreta. E sem os vídeos que tem na internet, a maioria deles são de soldados siberianos russos, não são de soldados norte-coreanos. Então as pessoas estão confundindo bastante essa questão e se deixando levar pela paixão, querendo acreditar que são realmente norte-coreanos, mas eles não são ainda norte-coreanos nos vídeos que aparecem. Se aparecer alguma coisa mudando essa afirmação, com certeza eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão, tanto aqui quanto no Instagram. E já na questão de Israel e Hamas e Hezbollah, o Trump já deu carta branca para o Netanyahu aumentar essa ofensiva contra esses dois grupos para tentar encerrar as operações terrestres antes que ele assuma em 20 de janeiro. Então, provavelmente ali a gente vai ver um aumento nessa ofensiva. E a questão do Irã, o Trump já admitiu que também é uma prioridade dele, colocar o Irã no lugar dele, deixar eles aí mais pianinhos. Provavelmente ele vai impor algumas sanções e, dependendo das atitudes do Irã, obviamente, porque isso não é uma decisão unilateral, depende também de quais serão as atitudes do Irã em relação a Israel e aos outros países ali do Oriente Médio. Nos últimos dias têm sido registradas movimentações atípicas
de armamentos do Irã para milícias pró-iranianas no Iraque. Então pode ser que eles estejam planejando um ataque contra Israel de território iraquiano e do Iêmen. Então a gente está acompanhando o desenrolar desses fatos para ver se o Irã voltar a atacar Israel. Provavelmente, nesse caso, com o Trump, Israel vai ter um apoio maior para contra-atacar o Irã, já que na administração Biden também eles tentaram ficar fora desse conflito, mas com o Trump isso provavelmente vai ser diferente. Então entre Israel e Irã pode ser que haja agora com o Trump uma desescalada nas tensões aí. Isso também depende da postura do Khamenei. Ele declarou essa semana que para ele é indiferente quem fosse o presidente dos Estados Unidos, mas tem que ver se ele está disposto a descobrir qual é o limite do Trump, se ele realizar esse ataque contra Israel ou algum outro parceiro norte-americano da região ali, como a Arábia Saudita, Kuwait. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, deixa a tua curtida, compartilha com um amigo.